Olá! Quantas vezes você já fez planos acreditando que depois que eles fossem realizados, tudo estaria bem? Às vezes queremos muito alguma coisa, mas depois não é bem como pensávamos. Isso pode acontecer em situações simples do dia a dia e também em situações mais sérias. Fique aí para mais um Prova Viva que começa agora. Eu recebo hoje a mercadóloga Daniela Benita. Ela se preparou para fazer uma cirurgia de redução do estômago, passou pelo procedimento, que era para ajudá-la na área da saúde, mas se deparou com um resultado diferente. Hoje ela conta como é prova viva do cuidado de Deus. Olá, Daniela, seja muito bem-vinda ao programa Prova Viva, prazer tê-la conosco. E queremos saber da sua história e se realmente, aonde entra Deus na sua história e como você é prova viva para estar conosco aqui falando do seu testemunho, da sua vida. Boa noite, o prazer é todo meu, uma honra estar aqui participando, compartilhando um pouquinho dessa minha história. Eu venho de uma família, a família do meu pai, toda sofre de obesidade mórbida. Então, eu sempre fui gordinha, minha irmã sempre foi gordinha. Em 2007, eu comecei a trabalhar em uma empresa e fui indicada a fazer a redução de estômago. Falei, é agora que eu vou. Mas espera aí, você, por já ter essa história familiar, já não era necessário que isso acontecesse antes? Foi agora há pouco tempo? Foi em 2007. Pois é, mas veio um caminhar, né? A sua crescente, Não, o engordar. Se é uma coisa genética, se é uma coisa hereditária? É hereditária. Assim? E eu tentei fazer dieta, tomei medicação quando eu era adolescente, fui magrinha e depois engordei tudo novamente. Voltava sempre a estaca zero. Aí, em 2007, eu estava com 123 quilos. Aí eu falei, não, agora é oportunidade, é tudo que eu quero, vou fazer essa cirurgia e nunca mais eu vou viver de dieta. Agora eu vou fazer a redução de estômago, vou poder comer de tudo a hora que eu quiser e não vou engordar mais. E fui eu fazer tudo. Procurei o médico, fiz os procedimentos necessários, exames, fiz o risco cirúrgico. Aí ele falou, dia 10 de setembro você vai operar. E comecei isso em abril. Aí quando foi dia 10 de setembro eu operei para fazer a cirurgia. Entendendo um pouco mais, a sua família concordava, aceitava, entendia, já que é uma coisa que acometia toda a família, a questão do estar, né, acima do peso, era expectativa deles também? Não, que bom que a Daniela vai poder operar, era o que a gente gostaria também, ou não, era uma questão sua, ou até tinha-se o medo. Não faça isso, Daniela, já somos mesmo acima do peso, é uma questão nossa, da nossa natureza, vamos aceitar. Como é que foi para você, na sua família, lidar com essa decisão de querer operar? A minha irmã já passou por esse procedimento, já havia passado. Eu, em 2003, perdi um namorado fazendo o procedimento. E para os meus pais, eles ficaram naquela, para que você vai fazer? Aí eu falei com eles, não, mas eu tenho que fazer para eu ser feliz, que senão não vai resolver, eu vou ser gorda e não vai resolver minha vida. Era que isso é muito pesado. Você tinha o entendimento que para ser feliz precisava ser magra? Eu achava que isso era necessário para ser feliz. Era uma questão familiar, uma questão da sociedade que impunha isso para você, esse peso e essa cobrança? Eu tinha esse peso, essa cobrança para mim. Era uma questão sua, então? Minha. Eu ficava dentro do quarto, eu não saía, eu ficava quieta. Eu achava assim, não, eu emagrecendo, eu vou ter vida social, vai ser tudo melhor e diferente para mim. Porque a pessoa magra, ela tem outra visão das coisas. Isso era o meu ponto de vista naquela época. Vale a pena nós ressaltarmos isso, né? É o meu que é ponto o de vista, Aí todo mundo fala, não, Daniela, você é nova, você consegue. Eu falava, não, eu não consigo. Eu vou operar, que é mais fácil. Então, volta lá. Aí seus pais, no primeiro momento, não gostaram muito da ideia? Eles achavam que era desnecessário, que eu podia emagrecer ou que estava bom, igual estava. Mas para mim não estava bom. Eu queria mudar. Mas eu queria mudar da forma que eu entendia que era mais prático, que seria a redução de estômago. Aí eu procurei um profissional que me indicaram, fiz todo o procedimento, o risco cirúrgico, fiz tudo bonitinho, internei no dia 10 de setembro para fazer a cirurgia. Internei 7 da manhã, fiz o procedimento, voltei para o quarto, aí ele falou, amanhã você vai tomar um copinho de Gatorade, copinho de café, e caminhar no corredor para você ter alta. Aí eu fiquei toda feliz, eu estava fazendo planos, né? Eu tinha acabado de operar, eu já achava que ia sair do hospital magra, que era piscar o olho e estar magra. Aí no outro dia que eu tomei o copo, levantei, andei, minha irmã me deu o copinho de Gatorade, aí começou o cuidado de Deus tremendo na minha vida. Na hora que eu tomei o copinho de Gatorade, eu senti o percurso dele no meu intestino.
o líquido vazou, porque deu uma fístula no meu estômago. Aí o líquido vazou no meu organismo, eu passei mal no corredor do hospital, aí eu fui desacordada para o quarto. Aí fui informada pelo médico que eu ia ter que voltar para o bloco cirúrgico. E não me explicou o porquê. Eu não entendia, que era leiga no assunto, não entendia o porquê. Ele falou, a gente vai ter que voltar para o bloco porque deu um probleminha. Aí eu voltei para o bloco, quando eu acordei, eu perguntei para ele, acabou a cirurgia agora? Aí eu assustei com a reação dos enfermeiros, todo mundo ficou em volta da minha cama. Havia 20 dias que eu estava no CTI do hospital, desacordada, entubada, desenganada já pelos médicos. Já tinha visita liberada para mim, da minha família, amigos. Aonde eu estava era o tempo todo liberado, tinha circulação de pessoas. Espera, deixa eu recapitular o que você falou. Você entra para um bloco pela segunda vez, Isso. por causa da fístula, e você vai acordar e perceber, para você era só, tinha acordado da cirurgia. Eu tinha acabado de acordar da cirurgia. Para as pessoas que estavam à volta, já haviam 20 dias Já que tinha você 20 dias estava que eu estava entubada entubada. e que todo mundo esperando você acordar. Ou não, porque o médico assustou, porque eu perguntei, na hora que eu fiz a pergunta, acabou a cirurgia? Ele olhou para mim, o olho dele me assustou, o olhar dele. Aí eu perguntei, tá tudo certo agora? Aí ele falou, aí ele me pediu, você sabe o telefone da sua casa? Que eu tenho que avisar seus pais que você acordou. Aí eu falei com ele, aí ele foi me explicando, olha, Daniela, a sua cirurgia deu errado, aconteceu com você e mais 4 pessoas na mesma semana. Isso é possível de acontecer? Isso é um erro médico? Foi detectado erro médico, as outras pacientes recorreram. Eu queria só comemorar a minha vinda. Eu estava muito alegre por estar viva. Assim, os primeiros 6 meses foi uma luta muito grande, porque eu tive que aprender a andar, a falar novamente, porque quando tirou o tubo eu já não falava. Na primeira semana eu achava que era tudo normal. A cabeça falhava muito. Eu não tinha noção das coisas, você não tem noção de tempo, de onde você está. Aí ele falou, você vai me falar o telefone da sua casa para eu avisar seus pais que você acordou. Aí começa uma luta muito grande. Eu fiquei sem alimentar por nada pela via oral. A minha alimentação era nas artérias. Então, eu tive que aprender a andar, a falar, porque eu fiquei imobilizada muito tempo em cima da cama. Eu fiquei 45 dias no hospital. Pois é, dos 20 dias em que você acordou, você ainda ficou mais 25 dias lá? Internada, é. E aí, quando o médico avisou para sua família que você havia acordado, você teve noção da dimensão do problema com a explicação do médico? Do médico, não. Eu tive noção quando a minha irmã foi falando aos pouquinhos e eu não ia... Assim, a gente acorda de um coma, você dorme o tempo todo, dormindo com um sonho conturbado. É o barulho das máquinas ligadas, é aparelho ligado em você. Então, aquele barulho te deixou muito perturbada. Eu acordei meio sem saber quem sou eu. E na hora que te disseram o que realmente havia acontecido com você, na hora que a sua irmã narrou para você os fatos, que sensação você teve? Eu fiquei muito assustada. Eu falei... A gente pergunta, mas por quê? E agradece ao mesmo tempo. A primeira pergunta, por que comigo? Porque... ela falou comigo, corre o risco da sua cirurgia não ter dado certo. Aí ela falou assim, mas você tem que agradecer a Deus porque você está viva, porque as outras 4 pacientes faleceram. Você foi a única que sobreviveu. Espera que essa informação é pesada. É pesada. Até hoje eu ainda pergunto, Deus, eu agradeço. Deus, obrigado pelo seu cuidado comigo. Além de você acordar e despertar e perceber que já tinha sido um milagre, acordar aí, você ainda percebe outras pessoas que passaram pelo mesmo procedimento, não terem tido a mesma oportunidade, o mesmo cuidado, assim, que eu. Então, assim, é muito emocionante, é muito gratificante. Aí depois dessa cirurgia, desse tempo, desses 20 dias que você acordou, quais foram os procedimentos feitos contigo? Já tinha feito a cirurgia ou não? Você descobriu o quê? Tinha consertado o erro médico? Como é que estava a sua situação de saúde? A minha situação de saúde, médico, eles não falavam como estava. A impressão que passava para mim como paciente que queria, assim, é a batata quente, a gente tem que correr com ela antes que queima a minha mão. Aí eles me deram um alta hospitalar e eu fui cuidada por outro profissional de saúde, que me explicou, olha, o seu caso é delicado, você não devia ter saído do hospital. Então, foi ela que falou comigo, se você tem fé, pede a Deus, porque é só Ele que pode com você.
porque não era nem para você estar aqui. Então, assim, no meu abdômen hoje, se você ver, tem várias cicatrizes de situação, porque saía líquido, eu fedia em vida. Eu tinha mau cheiro, eu fui para casa, eu tinha mau cheiro de infecção. Você saiu do hospital depois de 45 dias da cirurgia. E passei você por ficou em casa 6 sendo meses. cuidada por quem? Ia médico do SUS, ia lá em casa, porque eu fui para o INSS, médico do SUS foi lá em casa, me afastei do serviço. E é cuidado de Deus, porque colocou uma médica, amiga da minha irmã, que eu nem imaginava que tinha, para eu ir no consultório dela cuidar, e ela cuidava de mim. Ela falou, olha, Daniela, a gente vai ter que fazer um procedimento aqui em você, você aguenta? Porque eu não posso usar anestesia. Eu respondi que aguentava, assim, até do impulso. Ai, Jeová. Aí eu balancei a cabeça. Ela falou, você tem certeza? Ela falou, olha, você está dentro de um consultório, você não pode gritar que eu tenho paciente lá fora. Mas eu não tinha percepção, eu não tinha noção do que ia acontecer. Aí ela pegou uma tesoura e eu fui olhando. Ela pegou, enrolou a tesoura, uma gaze na tesoura, e eu tenho essa cicatriz que eu falo que é cuidado de Deus, porque para sempre eu lembrar o que ele já fez e ele pode fazer muito mais. Ela pegou essa tesoura e a tesoura entrou toda dentro da minha barriga e foi saindo aquela secreção. Então, assim, Deus teve um cuidado muito grande com a minha vida. Daniela, segura um pouquinho essa história. Fica comigo. Tem mais prova viva do poder de Deus daqui a pouco. É prova viva, você está vendo, né? A gente volta já. Estamos de volta com a história da mercadóloga Daniela Benita. Ela passou por uma cirurgia de redução do estômago e dessa cirurgia vários acontecimentos difíceis foram surgindo. Ela está contando aqui para nós. Mercadóloga, né, Daniela? Me conta o que é isso? É mais um cuidado de Deus. Eu sou profissional de marketing. Eu formei em marketing agora em 2016, num processo seletivo. Glória a Deus. Então, você estava contando que você vem desse processo de redução do estômago, que houve uma complicação e que, passado vários momentos difíceis, você é acompanhada depois por outros profissionais dentro da sua própria casa e que passa por esse processo aí. Ah, menina, doloroso. acaba de contar. Pesado. É complicado. E quando foi que a doutora fez o procedimento comigo, que ela colocou a tesoura no meu abdômen e saiu toda aquela secreção, o mau cheiro era gigantesco. Eu saí do ambiente fechado da sala dela, todo mundo que estava no consultório me olhava porque o mau cheiro era muito grande. Na minha casa, por exemplo, eu tenho meus cachorros, eles não ficavam perto de mim pelo meu cheiro. Era muito forte a infecção. Eu andava com uma bolsinha coletora que a minha saliva, se eu tomasse alguma coisa, ele saía na bolsinha, porque furou o meu estômago. Então, a complicação ela foi muito intensa. Foi muito intensa. O médico, ele me deu atestado do hospital, me deu 6 dias de atestado, atestando que com 6 dias eu podia voltar a trabalhar. Ele não acreditava na minha recuperação. Então, assim, o que Deus fez na minha vida é para mostrar mesmo que é muito grande o poder de Deus e o cuidado dele com a gente. A minha mãe, quando eu cheguei do hospital, assim, você sai do CTI, você sai sem noção. Eu fiquei naquele ambiente fechado 45 dias, eu não tinha noção de dia, noite. Eu via aquele tanto de faixa na rua, agradecendo a oração. Aí eu ficava pensando, gente, mas será o que eu tive era tão grave a ponto de ter faixa? É por isso que o médico só te deu 6 dias? Ele me deu... Porque ele imaginou que não fosse nem sobreviver? Nossa, é isso que você quer dizer? Isso, ele não imaginava que eu fosse sobreviver. Um ano e meio depois, eu andando na área hospitalar, que eu encontrei com ele, ele assustou quando ele me viu. Acho que ele pensou, meu Deus, é um fantasma. Ele falou, Daniela, eu falei, ei, doutor, tudo bem? Ele falou, eu estou bem, feliz de te ver. Porque, assim, ele não esperava que ia dar certo. Mas só para concluir, então, a questão da enfermidade, antes de você, né, continuar daí para frente do encontro com o médico, quanto tempo você ficou enferma na sua casa sendo tratada, com toda essa bolsa, com todo esse cuidado, com todo esse mau cheiro até, né? Olha, eu fiquei 6 meses, eu fedia em vida. É complicado falar, mas é a verdade, eu fedia em vida. Eu tinha ânsia de vômito com o próprio cheiro que saía de mim. Na hora que eu respirava, que eu frouxava um pouquinho o corpo, que dava um espaço entre a bolsa e a pele, dava um mau cheiro. Saía qualquer secreçãozinha no abdômen, dava o mau cheiro, porque era infecção.
Mas aí... E os cuidados? Com quem você estava sendo cuidada? Pelos familiares? Esses médicos continuavam indo na sua casa por esses 6 meses? Tinha essa equipe? Tinha a equipe que ia, meu pai me levava toda semana nessa médica amiga da minha irmã. Teve o cuidado intenso, assim, de Deus o tempo todo, porque até 2014 eu estava com um buraco no estômago. Em 2014 que eu fui descobrir que eu tinha um enjoo, eu tive reganho de peso, eu voltei para 132 quilos, mais do que eu tinha quando eu operei. Um enjoo que não passava. O anel que estava no meu estômago, que ele colocou em 2010, ele abriu e estava encostando no pulmão. Aí eu tive que fazer o procedimento de retirada desse anel por endoscopia. Aí eu falei, ô Jesus, agora já era. Porque a minha esperança era o anel, mesmo eu engordando, eu achava que eu ia emagrecer. Um dia eu ia emagrecer. Aí eu tirei o anel por endoscopia, tirei os grampos que estavam soltos, que estavam causando todo o transtorno de enjoo, de falta de ar, aquela complicação que eu nunca tinha tido na minha vida antes. Aí o médico falou comigo, olha, Daniela, eu fico triste de informar, mas no seu caso a gente não te opera de estômago mais não. Você não pode, porque o seu estômago não aguenta. Ele sofreu muito, o que você passou, o seu estômago não aguenta outra cirurgia de redução de estômago. Dos 7 anos, de 2007 que você operou até 2014, foram 7 anos. É. Nesse período de 7 anos, você foi ganhando peso de novo? Eu emagreci, de 2007 a 2009, eu emagreci 40 quilos. Aí de 2009 até 2014, eu fui engordando, cheguei a 132 quilos. Onde é que estava Deus? Como é que você via Deus? Qual a relação que você tinha com esse Deus e a busca nele para o seu caso? Olha, eu achava que eu ia na igreja, eu estar ali presente, eu tinha Deus. Mas a gente ter Deus é muito além. Agora eu tenho Deus, eu tenho um relacionamento com Deus, a minha vida está de acordo com a vontade dEle, Ele que está na direção dela. Agora tudo que eu faço, o meu dia eu acordo, eu consagro Ele a Deus. Antes eu fazia as coisas, depois que eu fazia, eu falava, é a vontade de Deus. Não, mas era primeiro a minha vontade. Para eu depois falar, oh Deus, obrigado. Agora, qualquer decisão que eu tomo, primeiro eu procuro saber de Deus se é a vontade dEle para minha vida. Para eu compreender então da agora. Aí você engordou de novo, chegou nesse peso grande novamente, 132 quilos. E foi tirar o anel. E como é que você hoje está no peso que você está? Fazendo reeducação alimentar, coisa que eu achava que eu não seria capaz de fazer nunca. Eu achava que era impossível alguém emagrecer com reeducação alimentar. Então você não operou novamente? Não. E apenas na reeducação você conseguiu emagrecer novamente. Agora eu posso falar, eu tenho 65 quilos, feliz, eu subo na balança feliz. Antes eu corria dela, mas com a reeducação alimentar eu consegui emagrecer. Assim, não é fácil, mas é possível. Tudo que a gente põe na mão de Deus, Ele faz e Ele faz perfeito. Não tem erro. Você passou pelas 2 experiências. A primeira de ter feito a redução, de saber da necessidade ou do desejo que a pessoa tem em emagrecer, e também ter passado pela redução alimentar, de ter emagrecido tanto por causa só da reeducação alimentar. O que você indica para as pessoas hoje, se alguém te perguntasse? A reeducação alimentar. A reeducação alimentar, sua vida não vai ter em risco, você vai estar mais saudável. Você não vai deixar família nenhuma, você não vai deixar familiar nenhum apreensivo. E aí você vai aprender, você vai ver que pode. E assim, é capaz, não é fácil. Você tem que ter uma educação, uma alimentação balanceada, até por questão dos nutrientes que a pessoa fica, depois, dizem quem faz redução do estômago fica debilitado em algumas... Eu fiz a redução de estômago. Eu tenho, as sequelas eu ainda tenho. Eu tenho que tomar as vitaminas, eu tenho que tomar injeção de suplementação, mas se eu tivesse optado, talvez, com certeza, né? Talvez não, com certeza, por uma reeducação alimentar em 2007, nada disso estaria acontecendo. Eu tomo injeção de vitamina B12, de suplemento, cálcio, ferro. Então, assim, é o tempo todo. Você é a prova viva de Deus. É a prova viva. Eu tive que aprender a andar e a falar para poder acordar para a vida, né? Acordar para Deus. As pessoas que te viram antes e te veem hoje, o que elas dizem? Tem pessoas que me veem e falam, nossa, eu não acredito. O meu, hoje, que é o meu pastor, ele fala, na época ele não era meu pastor, a gente estudou junto. Ele fala, Daniela, eu achava que você não fosse sobreviver.
Ele me abraça e fala, minha irmãzinha, eu te vi naquela cama de hospital, fui lá orar para você, mas quando eu saí daquele lugar, que eu abracei sua mãe lá fora, eu não sabia o que eu falava com ela, porque para mim você não saía daquele quadro. Que você era tamanho da cama do hospital. Eu fiquei enorme. Meu Deus. Eu fiquei enorme, era assustador. Quando eu acordei, que eu olhei para minha mão, parecia uma luva cheia d'água. Então, assim, o que Deus fez foi muito grande. Daniela, muito obrigada por vir ao programa e trazer a sua história. Eu que agradeço. Porque poder dizer do que Deus faz é algo tão convincente que é inevitável que a pessoa olhe para você o que era e que é, né? E testemunhar que Deus realmente agiu na sua vida. Amém. Com graça e misericórdia. Amém. Deus te abençoe. Amém. Continue dizendo do poder de Deus. Maravilhoso. Deus te abençoe, tá, Muito amada? obrigada, amém. Muito obrigada. Eu que agradeço a atenção. Amém. Em João 11:39 diz assim, disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Esse versículo fala de uma das histórias bastante conhecidas na Bíblia, que é a morte e ressurreição de Lázaro. Nele, a fala da sua irmã Marta diz a Jesus que o morto já cheirava mal. E é óbvio que o morto, depois de 4 dias de enterrado, não vai ter cheiro agradável. Mas o que chama a atenção é que o corpo humano não cheira mal apenas quando está morto. As enfermidades e as disfunções orgânicas também podem produzir odores desagradáveis. E eu quero ainda ampliar esse conhecimento do corpo em vários estados, podendo ter cheiros ruins, complementando que o pecado no corpo também é gerador de mau cheiro, mesmo que não o sinta no ar. Observando o tempo antes do pecado existir no homem, Adão e Eva comiam da árvore da vida, ou seja, se alimentavam do fruto de uma vida eterna. E se na vida eterna não terá mau cheiro, não terá nada que lembre podridão ou perdição, concluo que os pioneiros do Éden, em seus corpos sãos, não produziam nada que fosse tido por desagradável. Esse desenvolvimento de odor, enfermidade e apodrecimento se deu após o pecado. E se as pessoas empesteassem o ambiente todas as vezes se cometessem um pecado? Todas as palavras torpes que saíssem de suas bocas, todos os pensamentos maldosos, todos os atos libidinosos, toda a avareza e falta de amor. Se cada pecado liberasse um jato de mau cheiro, como seria o seu cheiro? O da sua casa, o da sua igreja, o da sua cidade e o do seu país? Desagradável, não é? Mesmo que não se sinta essa nuvem de podridão, deve ser isso que Deus recebe da prática dos pecados humanos, ao insistirem na desobediência, na permanência em viverem na carne e não no espírito. O que Deus espera é que os cheiros exalados sejam agradáveis a Ele. E é por isso que, para entrar na glória, o corpo precisará ser transformado. Esse corpo de pecado fede. Não é sabonete que te deixa cheiroso diante de Deus, é o sacrifício de Jesus. Aguardo você aqui comigo, na próxima semana, para mais um Prova Viva. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.